Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Paulo Cabral, pastor da Igreja Batista do Passo da Areia, em Porto Alegre. Nesse canal você vai encontrar diversos conteúdos, pregações, vídeos de inspiração e vídeos de opinião. Quero convidar você a se inscrever no canal, compartilhar o seu conteúdo com outras pessoas e nos ajudar a divulgar aquilo que Deus tem nos dado. Um abraço para você. Estamos numa série que começou domingo passado, que é a série Somos Igreja. E nessa série nós estamos falando sobre alguns valores da nossa igreja, alguns princípios, algumas estratégias. E hoje eu quero falar sobre um conceito. Eu queria que você entendesse isso profundamente, que é o que significa ser uma igreja relacional. Nós falamos aqui várias vezes que nós somos uma igreja relacional. E nós conversando na equipe pastoral, enfim, entre nós, a gente tem a impressão que esse conceito não está bem entendido ainda. Quando a gente fala igreja relacional, o que vem à cabeça? Por exemplo, se nós fôssemos falar sobre o que é igreja relacional, usando música, que música vem à tua cabeça, Tati? Vamos lá. Ok, canta um pedacinho dessa música. Ok, foi ver essa cabeça. Amigos é pra sempre, como eterno nosso Deus. Como amigos nós diremos até breve não adeus. Ok, Joyce, que música tu acha que tem a ver com igreja relacional? Vai lá, Wanda, vai pensando, Wanda, Daila, vai pensando aí. Daila, qual a tua? Juntos podemos andar. Juntos podemos andar. Presta atenção, não se faz o que está fazendo. O amor de Jesus. É 10 anos, né, cara? Hoje pode. Legal. Joyce, que música tu acha que lembra igreja relacional? Recebi uma coisa, pai? Como é que é? Canta para assim, então. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente. Legal. Bacana. Wanda, que música tu acha que tem a ver com isso? A mesma música? Qual, Tati, que eu lembro? Bem novinha. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Bacana, fechou. Sabe, meus irmãos, quando eu falei que a equipe pastoral da igreja tem a percepção que esse conflito não foi bem entendido, eu tenho aqui a prova cabal que não foi. Sabe qual a música, que, por exemplo, uma música que para mim tem a ver com igreja relacional? Chamou meu nome. Vai lá. Essa é música relacional, por quê? Vai lá. Chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Sabe outra música que me lembra igreja relacional? Eis-me aqui, rendido estou. Rendido estou, como é que é? Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Sabe outra música que me lembra igreja relacional? Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Jesus Cristo. Como é que é? Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Deu. Porque, meus irmãos, igreja relacional não é uma igreja de comunhão de amigos. Uau! Agora assustou, né? Igreja relacional é nós evangelizamos através de relacionamentos, amém? Essa é a grande diferença.
Uma igreja relacional não é uma igreja fechada em si para viver a comunhão profunda entre os membros. Não. Por isso que não combina aquelas músicas. Igreja relacional é uma igreja que evangeliza pelos relacionamentos. Por isso que ela vai, chamou o meu nome, eu sou teu. É música, é conversão, é evangelismo na veia. E isso é o tema da pregação de hoje. Nós queremos compreender o que é na essência ser uma igreja relacional. Não é uma igreja de comunhão de amigos, de pessoas que estão preocupadas em ser mais amigos. Não, é uma igreja preocupada em fazer novos amigos de Jesus. Amém? Obrigado pela introdução, vocês. Obrigado pelo erro. Obrigado. Valeu, gente. Mas, meus irmãos, a culpa disso, sabe de quem é? É minha. É dos pregadores. Eu acho que nós não conseguimos, no ano passado, explicar isso de uma forma mais clara. Então, perdão, eu sou culpado. Atire a primeira pedra, podem atirar. Mas hoje eu vim me redimir. Hoje eu vim explicar isso para você com toda a minha capacidade. Se eu não conseguir explicar, me perdoe de novo, mas eu vou tentar da melhor forma possível. Porque eu quero hoje que você entenda o que é uma igreja relacional. Então, o resumo é esse. Não é uma igreja que está preocupada em desenvolver amizades. Isso já está dentro do pacote. Qualquer igreja cristã cristã vai trabalhar para que as pessoas tenham bons relacionamentos. Isso é uma característica da igreja. A igreja é um ambiente saudável, onde as pessoas se conhecem, são amigos. Então isso qualquer igreja faz, certo? Qualquer igreja minimamente saudável vai gerar bons amigos, vai ser um ambiente saudável, um ambiente acolhedor. Claro que vai. Nossa igreja faz isso muito bem. Aqui as pessoas são bem recebidas, nós temos uma boa recepção, um bom acolhimento, as pessoas gostam, aqui nós nos apresentamos pelo nome, chamamos a pessoa pelo nome, né? Temos grupos pequenos, temos um ambiente familiar, sim. Isso ajuda a ter bons amigos? Claro que ajuda. O Rodrigo está aqui há 10 anos, por quê? Porque ele tem aqui muitos amigos, ele gosta. Por que tem muitas pessoas aqui há muitos anos? Porque elas construíram aqui uma rede de amigos e um bom ambiente. Mas isso não é uma igreja relacional, isso é uma igreja saudável, uma igreja cristã. Qualquer igreja cristã tem que ser um lugar onde se faz amigos. Qualquer igreja cristã boa. Agora, quando nós nos apresentamos como igreja relacional, nós estamos dizendo o seguinte: olha, a nossa estratégia de evangelização é através de relacionamentos. Ou seja, nós não somos uma igreja, como por exemplo, aquelas igrejas que tu conhece, que vai domingo de manhã e bate na porta, sabe aquela que vai lá de casa em casa, aperta a campainha, oferecendo uma revistinha, sabe aquela? Ok, aquela é uma igreja que não é uma igreja relacional, porque eles vão batendo na porta dos desconhecidos, eles querem ali, né, abrir contatos. Sabe aquela igreja que tem 2 caras de calça preta e camisa branca, que vão de casa em casa, oferecendo estudo bíblico? Sabe qual é? Não é uma igreja relacional, porque eles escolheram, né, fazer evangelização assim, de porta em porta. Sabe aquela igreja que tem pregadores lá no centro da cidade, pregando na praça pública, lá gritando, sabe aquela igreja, sabe? Ok, não é a nossa. Sabe aquela igreja que tem 3, 4 cultos por dia, todos os dias da semana, de segunda a segunda? Sabe aquela igreja? Não é a nossa, porque essas igrejas, eles têm como estratégia, quem faz culto diário a nossa evangelização é por culto. Quanto mais culto, mais evangelização. E assim que algumas igrejas trabalham. Eles pescam pelo culto. Olha, quanto mais culto eu tiver, mais gente vai se converter, em tese. Então eles fazem 4 cultos por dia, de segunda a domingo, manhã, tarde e noite, porque essa é a estratégia deles. Se é certo ou errada, está valendo. É assim que eles usam. Tem outras igrejas que trabalham na evangelização dos desconhecidos. Por isso que eles saem dando folheto de casa em casa, por isso que eles batem na porta de casa em casa, oferecendo revista, oferecendo estudo bíblico, porque eles querem pegar o desconhecido.
Nós escolhemos, como igreja, uma estratégia diferente, que é, nós vamos evangelizar quem? Aqueles com quem nós temos relacionamento. Isso é a essência de uma igreja relacional. Eu não vou sair batendo na porta do meu vizinho que eu não conheço para evangelizar ele. Não, eu vou primeiro bater na porta do meu vizinho para ser amigo dele. E depois que eu ser amigo dele, e ele me ouvir, e ele gostar de mim, eu vou então falar do evangelho para ele. E aí a chance dele me ouvir é maior. É maior. Por quê? Porque ele já vai ter uma relação de amizade, de confiança, de respeito comigo. Por exemplo, eu, meus irmãos, não paro para ouvir alguém que eu não conheço. Se bater na minha porta alguém, e bateu quando eu não era cristão, né? Gente para fazer comigo um estudo bíblico, que eu não conheço a pessoa, eu nem recebo ela. Se alguém me convidar para ouvir um cara que está pregando na calçada, olha, a chance de eu parar para ouvir ele é quase zero. Agora, eu me converti por quê? Porque alguém que eu conhecia, alguém que eu confiava, alguém que me inspirava, alguém que eu sabia a sua vida, me convidou para estudar a Bíblia, para conhecer Jesus. Então eu fui. E acabei ouvindo, uma vez, duas, várias, e acabei me convertendo. E assim que eu vejo a nossa igreja trabalhando há vários anos. As pessoas chegam na igreja porque alguém convidou, porque alguém testemunhou para ela, porque alguém chamou ela, alguém falou de Jesus para ela, então ela vem para a igreja. Então nós escolhemos agir assim. Agora, para isso funcionar, nós temos que ter um valor embutido. Porque entre nós aqui, ó, tem pessoas que conhecem muita gente, que são hiper mega bem relacionados, mas eles não falam de Jesus para as pessoas. Porque tem vergonha, tem timidez, porque não querem, né, ser mal compreendido, não querem ser piada, então eles ficam quietos, não falam nada. São agente secreto. Bem, nós não precisamos de agente secreto. Nós queremos pessoas que testemunhem a sua fé. E a palavra-chave, para você ser uma testemunha, alguém que evangeliza por relacionamento, a palavra-chave é intencionalidade. Você precisa ser intencional em teus relacionamentos, visando, bem, eu quero apresentar Jesus para quem é meu amigo. Eu quero que os meus amigos, as pessoas que estão perto de mim, também conheçam Jesus. Se eles vão seguir Jesus ou não, eu não sei. Não depende de mim. Mas depende de mim o quê? Falar de Jesus, apresentar Jesus, testemunhar de Jesus. E o resultado é com Jesus. Então hoje, eu quero usar duas figuras bíblicas que Jesus usou para falar sobre isso. Duas figuras bem conhecidas da vida, dos tempos de Jesus. Que é o semeador e o pescador. Jesus disse que nos comparou os seus discípulos a um semeador e a um pescador. E nessa noite eu queria que você se identificasse ou com o semeador ou com o pescador, para que em nosso meio não haja aquele problema de uma igreja que tem muita gente que vem ao culto, mas pouca gente que faz discípulos, pouca gente que está semeando o evangelho, que está pescando novos homens, novas mulheres para Jesus. Nós queremos ser uma igreja de pescadores de almas e de semeadores da palavra de Deus, amém? Está comigo? Estamos juntos? Amém? Nós não queremos ser uma igreja tipo essa figura aí, ó, uma maternidade cheia de bebê, mas que só tem alguém cuidando. Essa é a igreja centrada no pastor, no líder, é um cuidando de todo mundo. Não é essa igreja que nós sonhamos, que nós queremos. Nós queremos uma igreja onde todos sejam semeadores, pescadores, discipuladores, pregadores do evangelho, amém?
O seu chamado não é para ficar olhando, mas é para ser intencional em fazer novos discípulos de Jesus. Então, vamos pensar um pouco sobre duas figuras bíblicas. Antes disso, tem aqui um slide que eu queria que você observasse. Por vezes, algumas pessoas estão sinceramente enganadas. Sabe o que é alguém sinceramente enganado? É alguém que tem uma boa intenção, mas que não entendeu a essência. Algumas pessoas pensam que semear, que pescar, que ser um discípulo de Jesus, se resume a convidar alguém para ir num culto. Não. O que nós queremos, o que Jesus espera de cada um de nós, é que a gente vá além de convidar alguém para ir num culto. Que a gente convide alguém para caminhar com Jesus. E aqui tem um slide que eu queria que você entendesse. Olha só esse slide aqui. O que é a vida, o que é uma igreja que evangeliza pelo relacionamento? É uma igreja que começa lá, ó, ponto zero, ponto de partida, lá em cima. Eu estou fazendo um novo relacionamento. Léo, vem aqui, Léo. Vem aqui, tu vai ser aqui o meu companheiro aqui para mim exemplificar alguma coisa. Vem aqui, Léo. Rápido, vamos, pula. Olha só, para você entender aqui o processo. O Léo é alguém que entrou na minha vida agora, tá? Que é um teatrinho, tá, Léo? Tu é um ator assim especial, né? Então tá, eu conheci o Léo agora, ele entrou na minha vida há pouco tempo. Então nós estamos lá, ó, no ponto zero, novo amigo. Conhecemos há pouco tempo, então eu vou começar a caminhar com ele. Ele é meu amigo. Eu vou falar com ele sobre a vida, sobre, né, as coisas comuns, aquilo que nós gostamos, e ele vai ser meu amigo. E nós vamos andar juntos, vamos fazer coisas que amigos fazem. O que amigos fazem? Conversam, brincam, riem, né, se divertem, repartem preocupações, enfim. Então é isso, eu e o Léo agora somos amigos. E aí, nessa caminhada com o Léo, eu vou falar para ele de Jesus. E eu vou convidar ele não apenas para ir na minha igreja, eu vou convidar ele para conhecer Jesus. Vou convidar ele para ter um relacionamento com Jesus, para andar com Jesus. E aí nesse processo ele vai dizer sim, eu quero conhecer Jesus, eu quero estudar, eu quero saber mais sobre Jesus. Daí eu vou fazer com ele um estudo bíblico. Eu vou falar da minha fé e vou ajudar ele a tomar uma decisão. Posso pegar o livro Sementes, posso pegar outra literatura qualquer, e eu vou ajudar ele a fazer uma decisão por Jesus, que é o segundo ponto. O Léo um dia fez uma oração agora, e ele disse sim para Jesus. Ele disse, eu entrego a minha vida para Jesus. Então agora ele tomou uma decisão por Jesus. E isso foi como? Eu e ele, conversando, nos encontrando lá em casa, na casa dele, no shopping, no parque, onde foi? Ok, já andamos um monte, ó, já saímos do zero, já estamos aqui no ponto 1. O Léo tomou uma decisão por Jesus. Qual é o passo 2 agora? O segundo estágio. Bem, eu quero que o Léo agora se batize. Ele já foi na minha igreja, ele já tomou a decisão por Jesus, então eu vou agora ajudar ele a se batizar. Eu vou fazer com ele o quê? Uma série de estudos bíblicos, vou levar ele para o PGM, eu vou levar ele para o grupo de jovens, para o grupo de adolescentes, de casais, enfim, eu vou enturmar ele na igreja, e eu vou fazer com ele o estudo de um material para ele se batizar, porque eu quero que ele vá até o batismo, ele tem que, né, continuar com Jesus. Ok, chegou o dia do batismo, fui lá, batizei o Léo junto, eu e o pastor batizamos o Léo, né, fiz com ele um estudo bíblico, o Léo está já batizado. Qual é o próximo passo? Eu quero que ele se integre mais na igreja. Então eu vou dizer, Léo, olha só, quais são os teus dons e habilidades na igreja? Eu gosto de trabalhar com adolescentes, então tu vai trabalhar lá com os encontrados. Enfim, eu vou ajudar o Léo a se integrar na igreja, a encontrar o dom dele, encontrar o ministério dele. Vou apresentar ele para outros cristãos, que ele se enturme no PGM, que ele vá fazendo uma rede de amizades. Daí já é o passo, né? Terceiro passo, a integração, já está integrado na igreja. Quando é que eu digo, bom, o meu trabalho com o Léo tá bom, tá pronto? Quando o Léo começa a fazer o mesmo com alguém. Isso é a multiplicação. É o estágio que o Léo agora vai chamar alguém.
Agora o Léo vai fazer um amigo, vai levar o cara à decisão, levar o cara ao batismo e vai levar a pessoa a se integrar. Esse é o processo de discipulado, de evangelização, é isso aqui, ó. Então não é apenas trazer na igreja. Léo, valeu, Léo, obrigado, deu uma grande contribuição. Mas é isso, é quando a gente entende que o meu papel não é apenas convidar o cara para assistir um culto, não, é convidar o cara para fazer uma caminhada com Jesus, através do quê? Do relacionamento. Por isso que é evangelização relacional. Não sou eu que vou assim dizer o seguinte: bem, o Léo é meu amigo, mas eu vou pedir que o Bob, que nem conhece o Léo, evangelize o Léo agora. Não, eu sou amigo do Léo, eu vou evangelizar o Léo e vou ajudar ele a dar todo esse ciclo, a fazer toda essa compreensão. Então, meus irmãos, é isso é o ciclo do relacionamento. Quanto tempo pode levar isso? Bem, talvez meses, talvez anos, depende, mas esse é o ciclo virtuoso. Agora, para isso acontecer, qual é a primeira coisa que eu preciso? Qual a primeira coisa? Relacionamento. Eu preciso ter gente que eu conheço. Alguns anos atrás, quando eu comecei a pensar, a estudar sobre isso, sobre igreja relacional, eu descobri uma coisa a meu respeito, que 99% dos meus amigos eram crentes. Como é que eu ia evangelizar crente? Não tem como, né? Algumas igrejas fazem discipulado apenas com crente, é crente discipulando crente. Bem, é bom, mas não resolve, porque eu fico só no ciclo fechado. Então eu entendi que eu precisava intencionalmente fazer novos relacionamentos com pessoas não cristãs, para que eu possa então influenciá-las, para que eu possa testemunhar para elas, para que eu possa então ser bênção também para outras pessoas. Então esse é o ciclo que eu comecei a desenvolver. Eu preciso fazer novos relacionamentos. Amém, meus irmãos? Estamos juntos? Amém? Estamos juntos? Então eu queria convidar você a ser um semeador relacional. Põe o próximo slide. Um semeador relacional. Você não vai ficar lançando a semente de qualquer jeito. Você vai trabalhar com foco, com objetivos. Eu me lembro de um amigo meu que uma vez fez o seguinte propósito com Deus. Olha só. Ele fez uma oração, disse: Deus, se o Senhor me der tal coisa que ele precisava lá que acontecesse, eu vou distribuir 100 folhetos evangelísticos. Foi um voto que ele fez. Beleza. Deus deu a ele o que ele queria. Ele foi na livraria, comprou 100 folhetos. Sabe o que ele fez com 100 folhetos? Chegou num condomínio grande, colocou um em cada caixinha do correio. E cumpriu meu objetivo, ó. Distribuir 100 folhetos em 100 caixinhas de correio. Meus irmãos, qual é a chance de que aquele folheto levasse alguém a se converter? Até pode, Deus às vezes usa isso, mas é uma em 1 milhão, né? Então o semeador que não é relacional, ele vai atirar sim aos ventos. Ele vai distribuir tudo lá, né? Vai distribuir na caixinha do correio dos outros, vai deixar em cima do supermercado, vai dar para um cara que ele passou na rua, porque isso é até a coisa mais fácil. Isso não requer nem conversa, não requer nem gastar tempo, né? É a coisa mais fácil. Ó, dá um folhetinho para quem passou aqui, ó, leva aquilo, lê em casa. O cara nem te conhece. É tipo aquele pessoal que fica dando panfleto na sinaleira, né? Tu recebeu aquilo, eu pego uma mão, na outra eu ponho no lixo. Agora, quando eu faço uma semeadura a partir dos relacionamentos, é diferente. A pessoa vai me ouvir, eu tenho crédito com ela, eu tenho uma amizade, ela me conhece, ela sabe o quanto Jesus é importante na minha vida, e isso faz toda a diferença. Então eu queria convidar você a ler um texto de Mateus 13, e nesse texto nós vamos ver duas características importantes do semeador relacional, que eu queria que você observasse e guardasse no seu coração.
Mateus 13, 3-8, diz assim o texto bíblico. Então Jesus lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Olha só o texto. O texto fala que o semeador distribuiu sementes em 4 solos. Em 3 solos a semente não deu fruto, mas em um deu. Agora pula para o verso 18, para você entender um pouco mais da história. Salmo 18, verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, a pessoa testemunhou a sua fé de Jesus, mas o diabo foi astuto e roubou a semente, e a pessoa acabou não frutificando, não permaneceu em Jesus. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. É aquela pessoa que você trouxe na igreja, ou que você falou para ela de Jesus por algum tempo, testemunhou para ela, ela até gostou da questão, gostou da ideia, gostou da mensagem, mas logo em seguida ela disse: não é para mim, e acabou indo embora. Não criou raiz. É a semente que não deu raiz. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando o que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. Ou seja, tem pessoas que recebem a semente do evangelho no coração, mas estão tão preocupadas com outras coisas, que acabam tirando o foco do evangelho e vivendo em função das suas preocupações, dos seus problemas. São aquelas que a semente fica sufocada entre os espinhos. Mas tem um quarto tipo de solo, de pessoa. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Meus irmãos, eu não quero aqui semear ilusões. Por exemplo, olha, toda pessoa pela qual você falar de Jesus vai se converter. Não é verdade. Muitas pessoas que você falar de Jesus vão ser como aquele solo espinhoso que os problemas com a vida sufocaram a semente. Algumas outras vão ser aquelas que não vão criar raiz e vão logo abandonar a mensagem. Algumas outras o diabo vai fazer uma confusão e elas vão se perder. Sim. Então nós temos que estar preparados para que nem todos que ouçam o evangelho por nós vão se converter. Alguns não irão. Entretanto, diz o texto, que haverá alguns que a semente vai gerar fruto. E esses vão valer a pena pelos que não se converteram. Porque diz o texto que esses vão frutificar a 100, 60 ou 30 por 1. Ou seja, eles têm um potencial de levar mais 30 pessoas para o evangelho, ou mais 60, ou mais 100. Ou seja, a boa semente compensa todo o sofrimento com as pessoas anteriores que não se converteram. Então, meus queridos, não se desanime com aqueles que rejeitam o evangelho. Não deixe que algumas desilusões te impeçam de continuar semeando, porque o texto diz que o semeador intencional, ele saiu para semear, ele foi em direção às pessoas,
Ele não ficou frustrado em casa, se lamentando. Ele foi procurar as pessoas. Ele saiu a semear. E essa é uma marca de um semeador intencional. Ele vai até as pessoas. Ele não fica esperando que elas venham até a igreja. Ele vai até a casa delas. Ele não espera que a pessoa procure perto do seu PGM. Ele vai buscar a pessoa e levar para o PGM. Ou ele faz o PGM na casa da pessoa. Por quê? Porque ele vai até a pessoa. Ele saiu para semear. Um dos grandes problemas da igreja, de modo geral, dos cristãos, é que eles não entenderam o ide de Jesus. É ide por todo mundo. E muitos ficam no vinde até mim, venham até mim. Não, é ir até as pessoas. Esse é o nosso desafio. Isso é ser um semeador intencional. Eu vou até aquela pessoa. Eu vou visitar ela, eu vou chamar ela para vir na minha casa, eu vou me encontrar com ela em algum lugar, eu vou até ela, para que ela possa me conhecer, ouvir o Evangelho e, enfim, ter uma experiência com Jesus. Por isso, meus irmãos, o semeador intencional, ele prioriza quem? Aqueles que ele conhece. Então, a tarefa para você é: quem são as pessoas que você conhece, que você sabe que não conhecem Jesus? Esses são os teus primeiros alvos. É ali que tu tem que semear o Evangelho. É ali. E como que tu vai semear nesses corações do Evangelho? Você vai orar pela vida deles. Depois você vai compartilhar com eles as suas experiências pessoais. Você vai falar a tua fé. Hoje eu estava conversando com a Elisete, com a Luísa e com a Natália. E eu pedi que elas me contassem a sua experiência com Jesus. E elas contaram. E eu disse: você tem que treinar isso muitas vezes. Para quê? Para que elas possam contar essa experiência para quem elas conhecem. Para suas amigas, familiares, enfim, para quem cruzar o seu caminho. Isso é compartilhar a sua fé. As pessoas podem não acreditar no que a Bíblia diz, mas elas vão ter dificuldade em não acreditar na tua história, porque é a tua história, é o que você viveu. E aí, meus irmãos, é diferente. Ou você acredita no que eu estou dizendo, ou você acha que eu sou mentiroso. Não, tu não é mentiroso. Então essa é a minha história, é a minha vivência, é o que eu experimentei, é o que eu caminhei com Jesus. Então seja intencional, compartilhe as suas experiências, convide as pessoas para ir na sua casa, ou se convide para ir à casa delas. Nós temos que voltar a nos encontrar, meus irmãos, para conversar, e fazer aquilo que eu falei domingo passado, fazer de Jesus a nossa conversa, a nossa mensagem. Não se encontrem apenas para falar de futebol e política, mas falem de Jesus. Convide as pessoas para conhecerem outros cristãos, para ir a PGM, para ir a encontros, para ir a outros ambientes, e ofereça a eles estudar a Bíblia com eles. A Bíblia é difícil, ok, eu vou dividir com você o que eu sei. Eu vou te ajudar a você entender mais e conhecer mais as Escrituras. E eu queria que você guardasse o seguinte, essa frase aqui, ó, pensa numa frase para você guardar e manter ela bem diante dos teus olhos. Não convide a pessoa apenas para conhecer uma igreja. Convide ela para conhecer e se relacionar com Jesus. Ah, eu já conheço Jesus, mas você tem com ele um relacionamento? Não. Então eu quero te ajudar a ter com Jesus um relacionamento. É isso. Eu estava ouvindo, várias pessoas que se converteram, e muitas delas contam o seguinte: olha, antes eu conhecia Jesus de ouvir falar, de uma ideia, um conceito, algo distante. Agora, quando eu me converti, eu passei a ter um relacionamento com Jesus. Isso é igreja relacional. Estamos ensinando as pessoas a terem o quê? Relacionamento com Jesus. Não estamos ensinando alguém a ser religioso. Não estamos ensinando alguém a guardar algumas regras. Não, estamos ensinando as pessoas a ter um relacionamento com Jesus. Amém? É isso, essa é a essência do Evangelho. Alguém está comigo aqui, meus irmãos? Está entendendo? É isso.
Não é convidar apenas para ser religioso, é convidar para ter relacionamento com Jesus, conhecer Jesus, falar com Jesus, ouvir Jesus, viver Jesus, enxergar Jesus. É isso. É muito mais do que ser religioso. E a segunda marca do semeador é que ele é perseverante. Ele foi num solo, não deu, ele vai no outro, não deu, ele vai no outro, não deu, ele vai no outro, crendo que uma hora vai dar. Os resultados pertencem a Deus. A minha parte é semear. É isso, essa é a minha parte. A minha parte é falar de Jesus, é conversar sobre Jesus, é contar minha história sobre Jesus. E o resultado é com Jesus. O que eu não posso é cometer o pecado da omissão. O pecado da omissão, que é o pecado mais comum nos dias de hoje. Não deixe que o pecado da omissão te cale, mas testemunhe. 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 Não importa se alguns não vão gostar. Esse ano, Rudá e Bruna começaram um grupo, um PGM, né, na universidade. E eles ouviram muitos nãos. Eles convidavam as pessoas para ir, não. Mas eles continuaram se reunindo lá, toda semana. Alguns disseram sim. Muitos disseram não, mas alguns disseram sim. E aqueles que disseram sim, valeram toda a semeadura. Amém? Aqueles que disseram sim, compensaram os nãos. É assim, meus irmãos. Então, persevere. Persevere. E semeie a palavra de muitas formas, usando o teu testemunho, literatura, conteúdo digital. Eu ouvi um testemunho aqui, hoje, da Luísa, que ela disse que se converteu ouvindo um vídeo na internet, de uma menina que estava falando de Jesus, e ela começou a chorar com aquele vídeo, e ali foi o momento que ela se encontrou com Jesus pela primeira vez. Hoje tem muito conteúdo digital para você compartilhar, tem vários bons conteúdos, para que você possa compartilhar com outras pessoas. E também, além de compartilhar conteúdos, você pode também compartilhar ações de amor e solidariedade. Você pode se envolver também com causas que vão comunicar amor. Por isso que a gente faz trabalho social, trabalho voluntário, para também demonstrar o amor de Jesus de uma forma servindo, né? Ajudando o próximo, amando o próximo. Tudo isso são formas de semear o Evangelho. Meus queridos, acredite no potencial da semente. Nós temos uma boa mensagem, amém? Nós temos algo bom a oferecer. Nós temos o Evangelho de Jesus, e nós temos que confiar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sim ou não? O Evangelho é o poder de Deus, meus irmãos. Creia nisso, fale do Evangelho, confie que o Evangelho é relevante, confie que o Evangelho é a resposta que a pessoa precisa, confie que o Evangelho faz a diferença. Acredite no potencial da semente. Meus irmãos, eu me converti com 18 anos. Meus avós maternos se converteram, né, antes. Meu avô foi pastor, ele e minha avó serviram a Jesus por muitos anos, criaram os 3 filhos deles na igreja, e quando os 3 filhos ficaram jovens, os 3 se afastaram do Evangelho, e foram viver as suas vidas, viraram as costas para Jesus, e foram viver por si. Esses 3 filhos, minha mãe e seus 2 irmãos, casaram, tiveram seus filhos, e seguiram a sua vida. E quando eu tinha 18 anos, eu sou o neto mais velho, né, o neto mais velho entre 7 netos, eu sou o mais velho, e eu fui o primeiro neto do meu avô que se converteu. Eu tinha 18 anos. Minha mãe tinha acabado de voltar para Jesus. Ela voltou para Jesus, né, e eu me converti logo em seguida. E quando eu me converti, o meu avô olhou para mim e disse: finalmente, Jesus começou a fazer uma obra na minha descendência, na minha família. E meus irmãos, meu avô viveu mais alguns anos, acabou morrendo, mas a partir
meu testemunho, a partir da minha presença familiar, da mudança que Jesus fez na minha vida, eu comecei a influenciar os meus primos, o meu irmão. E meus irmãos, em alguns anos, todos os meus primos se converteram. Os meus tios voltaram para Jesus. As minhas tias, que não eram crentes, se converteram. E hoje, a família da minha mãe, todos são evangélicos. Todos. Deus fez uma obra. Não foi isso, não tem a ver comigo, mas eu cooperei com Jesus nisso. Eu tenho certeza que Deus me usou ali para influenciar e abrir as portas para muitas coisas. Então acredite no potencial que você tem de influenciar a tua família, de influenciar os teus conhecidos. Eu me lembro que eu me converti e eu tinha poucos meses de conversão. Eu sabia pouco da Bíblia, sabia pouco. E eu tinha um grande amigo meu chamado Edinho, que tinha minha idade, nós jogamos bola sempre, né, enfim. E eu encontrei o Edinho, e o Edinho estava numa fase difícil da vida dele, e eu resolvi falar para ele de Jesus. E eu me lembro que uma vez, eu estava no carro dele, e nós saímos para conversar, conversamos um monte, tomamos café, falamos por um tempão de Jesus em um bar que a gente foi conversar, conversamos um monte. Ele foi depois me levar em casa, ele parou na frente da minha casa, e já era, sei lá, meia-noite, e eu disse: Edinho, cara, nós falamos tanta coisa hoje sobre Jesus, né? Foi tão bom, temos que marcar de novo, temos, mas olha só, tu não quer entregar para Jesus a tua vida agora? E ele: o que eu tenho que fazer? Tu tem que crer naquilo que nós conversamos, e fazer uma oração de entrega. Eu quero. Então tá, vamos orar então. Orei com ele ali, e no carro, ele disse sim para Jesus. Daí acabou a oração, né? Obrigado, dei um abraço nele. Então, cara, hoje tu se converteu, tu é de Jesus, tá? Ele foi embora. Eu entrei em casa e disse: será que ele se converteu mesmo? Será que não foi só da emoção? Daí no dia seguinte, eu fui falar com o meu pastor: pastor, olha só, eu falei ontem com o Edinho, ele fez uma oração no carro, será que ele se converteu mesmo? E o pastor disse: meu filho, confie na semente que você semeou, confie na obra do Espírito, ele se converteu, confie, agora é com Jesus. Se ele disse sim para Jesus, os próximos passos Jesus vai orientar. Meus irmãos, passou algum tempo, o Edinho foi para a igreja, passou um tempo, o Edinho se batizou, passou um tempo, o Edinho casou, e a sua esposa se converteu também. E meus irmãos, hoje ele é de Jesus. Por quê? Porque alguém que sabia muito pouco, mas testemunhou com coragem e ousadia. Persevere, meus irmãos. Ao longo da minha vida, eu já ajudei muita gente a se converter. E eu creio que ninguém converte alguém, nós sempre participamos. Toda conversão tem muitas contribuições, várias pessoas ajudam, né? Cada um fala em um momento, cada um em algum momento vai ser usado com uma palavra, com uma ação, enfim. Então eu já cooperei na conversão de muitas pessoas ao longo da minha vida. E eu quero te dizer uma coisa: quando eu olho para cada um de vocês, eu acredito que cada um de vocês tem um potencial de cooperar com Jesus, para que muitos outros também se convertam. Olha só, olha para mim agora aqui, e creia nisso, que eu vou te falar agora. Se você for alguém inibido, tímido, alguém assim, com pouca fé, o teu potencial é para alcançar, sabe quantas pessoas? Pelo menos 30 pessoas. 30, é o que diz o texto bíblico, que a boa semente produz fruto a 30. Se você for alguém médio, quanto vai? 60. Se você for alguém mais dedicado, 100. O teu potencial não é ganhar mais um,
é ganhar mais 30, amém? Olha para quem está dizendo, olha, você tem o potencial de ganhar mais 30 pessoas para Jesus, mais 60, mais 100, é o que diz a Bíblia, Rodrigo, é o que diz a Bíblia, é mais 60, é mais 100, pastor, esse ano não, ao longo da tua vida, você tem a vida inteira pela frente, mas tem que começar isso. Tu pode começar esse ano com e mais e depois mais e depois mais e passou o tempo, e você alcançou 30, 60, 100, é o que diz a Bíblia, meus irmãos, é o teu potencial, não é que você vai sozinho, você vai cooperar com Jesus, para que mais 30, mais 60, mais 100 se convertam, pelo menos, aleluia, amém, tu quer nisso, meus irmãos? Quem quer nisso? Eu creio, meus irmãos. Sabe o que tem que fazer com essa palavra? Olhar no espelho e dizer, eu creio que eu sou um semeador espiritual, e que a minha colheita vai ser a 30, a 60, a 100 por para a glória de Jesus, amém? Obrigado, Jesus, aleluia, é desse jeito. E eu quero terminar, meus irmãos, dizendo para você, que há uma outra figura, que Jesus usou na Bíblia, em Lucas 5, do pescador, o pescador relacional. No verso 5, em Lucas 5, verso 10, Jesus fala o seguinte para Pedro: Pedro, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Essa semana, eu estava vendo umas fotinhas no Facebook, e eu vi lá um irmão aqui da nossa igreja, o Rodrigo Hacem, com o Lucas, seu filho, pescando no mar. E aí daí eu escrevi um texto para ele assim, mas que baita pescador, né? Assim, brincando. E o Rodrigo respondeu da seguinte forma: e também será de homens. Glória a Deus! Prepare os teus filhos para ser um pescador de almas. Prepare os teus filhos para ser um pescador de gente. Parte que esse filho que está vindo ao mundo seja um pescador de almas. Pescador de almas. O pescador é aquele que persevera, que ele sai para pescar. Ele, assim como o semeador, ele sai de casa, ele vai atrás do peixe. Ele tem o seu instrumento, ele é intencional, ele não desiste, ele tem paciência. Ele tem paciência. Ele tem um propósito: pescar, tirar o peixe da água. Nós temos o propósito de tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz de Jesus. Esse é o nosso propósito. O pescador relacional, ele tem um propósito claro, assim como nós temos o propósito de pescar pessoas para Jesus. Nesse chamado de Pedro, quem conhece o texto vai se lembrar em Lucas 5, que Jesus levou Pedro para pescar, e Pedro fez possivelmente a maior pesca da sua história, da sua vida. Ele pescou tanto peixe que o barco quase afundou. Quando ele saiu daquela pesca maravilhosa, Jesus falou para ele o seguinte: Pedro, a partir de agora que tu já pescou a tua maior quantidade de peixes da vida, tu vai deixar isso de lado, tu vai ser agora um pescador de almas. Ei, meu irmão, minha irmã, seja um pescador de almas. Se enxergue no espelho sendo um pescador de almas. Eu termino essa mensagem dizendo que você precisa se inspirar em alguma dessas figuras, ou o semeador, ou o pescador, ou os dois. Você tem que se inspirar, que são duas figuras bíblicas, de alguém que é intencional na evangelização e em fazer discípulos. Nós criamos na igreja uma expressão que é o RD. O que é RD? Relacionamento discipulador. Ou seja, eu faço discípulos através do
Relacionamento. Eu vou evangelizar quem eu conheço. Eu vou falar de Jesus para quem eu conheço. E eu vou pedir a Jesus capacidade para influenciar aqueles que eu conheço e que estão perto de mim. Minha oração é que esse ano você faça muitos RDs, amém? Que você tenha muitos RDs, que você use o livro Sementes com muitas pessoas. Nós vamos ter batismo agora dia 9, minha oração é que esse ano a gente possa batizar muita gente, amém? Amém? Quem quer batizar esse ano muita gente? Eu quero. Quem quer cooperar com Jesus para que muitos se batizem? Quem quer? Que você possa então, meus irmãos, se dispor. Eu quero cooperar com Jesus para que muitas pessoas se batizem. Eu quero estar no batistério com muita gente. Eu quero estar me alegrando com aqueles que vão se batizar. Eu quero. Esse ano já faz algum tempo que eu sempre faço uma oração que eu aprendi com Jesus em Mateus 9, 36 a 38. O texto fala o seguinte: quando Jesus viu uma multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, e o que ele disse é a minha oração, e aquilo que ele disse para Pedro, Marcos, João, Mateus, ele fala para nós hoje, para nós, igreja do Passo da Areia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. A partir desse texto, por muitas vezes eu oro da seguinte forma: Jesus, envia mais trabalhadores para a colheita que nós temos que fazer em Porto Alegre. Eu oro por isso muitas vezes. Mas sabe que essa semana eu orei por isso de novo, e Deus falou comigo da seguinte forma: filho, eu já mandei muitos trabalhadores. Eles estão lá no auditório de domingo. Eles estão lá nos cultos de vocês. Eles estão lá. É eles que são os trabalhadores que eu já enviei para fazerem o que? A grande colheita. Sabe o que Deus testificou no meu coração? Que você é uma resposta a essa oração. Tati, tu é a resposta a essa oração. César, tu é a resposta a essa oração. Milna, tu é a resposta. Bartolomeu, Orlando, Cristiane, você é resposta a essa oração. A oração de Senhor, envia mais trabalhadores para participarem dessa colheita. Você é a resposta. Então diga assim: eu sou resposta a essa oração.